No capítulo 18 de Boruto to Blue Vortex, vemos a Sumire indo até a sala do Amado. Para quem não sabe, a Sumire trabalha junto com ele no laboratório. Então, quando ela abre a porta, ela vê simplesmente o Kawaki rendendo o Amado. A Sumire já olha em choque. O Kawaki fala para ela não se preocupar, porque ele só queria conversar com ele. Mas para isso acontecer, ele precisava usar um pouco de força. O Kawaki fala que ele não se importava dele fazer o seu corpo de brinquedo, mas de agora em diante, era ele mesmo que decide o que faz com o seu próprio corpo. Ele fala que o Amado ia ter que colocar poder ofensivo nele, e que se ele não quiser cooperar, ele vai matar ele ali mesmo. O Kawaki solta ele um pouco, e fala que se ele não quiser morrer, era melhor ele responder com cuidado o que ele iria perguntar. Nessa hora, o Amado fala para ele resmungar enquanto dorme, e simplesmente o Kawaki já cai no chão. A Sumire olha em choque e pensa consigo mesma que essas são palavras de comando de emergência. O Amado fala que ela chegou em boa hora, e pede a ela para ajudar a tirar o Kawaki dali. Então a cena acaba com o Kawaki simplesmente dormindo. Então o time 7, junto com o Ryu, chega onde estavam os outros ninjas da Vila da Areia. O Mitsuki apresenta os dois ao Ryu. O Araya fala que é um prazer conhecer ele, mas a Yodo fica apenas em silêncio. O Ryu então fala que ele está sentindo que ela está encarando bastante ele. A Sarada fala que ele não deveria se importar com isso, porque a Yodo é tímida com estranhos. O Araya fala para ela se controlar, porque ela não é uma criança. Assim vemos a Matsuri caidinha pelo Konohamaru. Ela fala sobre os seus sentimentos para ele. Ela pergunta o que ele achava disso. Ele responde que ele não entende muito sobre sentimentos. A Matsuri fala que por algum motivo ela estava muito nervosa, porém enquanto ela conversava com ele, ela foi ficando mais calma. A Matsuri então pergunta se ele sabe o porquê disso. O Konohamaru responde que pode ser que eles nunca tenham se visto antes, e isso talvez gerou um desconforto nela. A Matsuri responde que pela primeira vez ela conseguiu ser ela mesma. O Konohamaru fala que isso é muito bom. Ela pergunta se pode chamar ele de Konohamaru-chan. Olha só que fofinha, nem parece que é uma ciborgue assassina. Quando ela chama ele assim, o Konohamaru se lembra da Moegi. Nessa hora ele já olha para Matsuri. Ela ainda muito tímida pergunta o que aconteceu. Ele responde que não foi nada, é que estava tudo bem. Na moral, o Konohamaru veio perceber que a Moegi gostava dele só agora. Ele é tão burro que até me assusta, porque precisou de um clone do mal da mina para falar que gosta dele. Mas enfim, o Ryu então pergunta onde estavam os rastros que a Sarada havia dito que poderia ser do Boruto. A Sarada olha meio em choque e pergunta se realmente ela disse isso. Nesse momento o Ryu já usa o seu jutsu e começa a espalhar a sua areia. A Sarada pergunta o que ele estava fazendo. Ele responde que essa é a sua habilidade de detecção, e com ela ele descobre várias coisas. Ele fala que ia dar uma sondada na região, e se o Boruto estivesse por perto, ele descobriria, e simplesmente a areia dele começa a rondar Yodo. Ele então pergunta por que essa sede de vingança absurda que ela estava sentindo por ele. Ele fala também que já percebeu que ela não para de encarar ele, e pergunta o porquê dessa raiva toda. Ela fala para ele não ligar para isso, afinal ela é uma ninja, e tinha que estar preparada a todo momento, se caso fosse necessário lutar. O Mitsuki interrompe a conversa e fala que quer perguntar uma coisa. Ele fala que o Boruto é um inimigo da Vila da Folha, e que eles estão atrás dele para o eliminar. O Mitsuki então pergunta por qual motivo eles estão atrás do Boruto. O Ryu fala que sinceramente ele também não sabe, mas parece que o Boruto sabe demais. Ele sabe até mesmo sobre as almas espinhosas, e por isso e outras coisas que o mestre deles decidiu que ele deveria ser eliminado. A Sarada fala que já ouviu o Boruto mencionar sobre a alma espinhosa. Ela então pergunta a ele se daria para usar essa tal alma espinhosa como isca para atrair o Boruto. Nesse momento o Kawaki já começa a acordar. Ele então se levanta. O Amado fala para ele manter a calma e não fazer nenhuma loucura, porque ele só queria conversar. O Amado fala que ele compreende o que o Kawaki queria, e que os Shinju terem aparecido é uma surpresa até para ele. Mas eles teriam que reconfigurar os seus atributos para um modelo voltado mais para a ofensiva, mas entretanto teria uma condição. E olha que da hora, tem tipo uma delta aqui nesse negócio, parecendo um casulo ou cápsula. Ele fala que esse ser que ele está vendo não é a delta, é um clone completamente novo que ele preparou para sua filha, e que isso é um receptáculo para ela reencarnar. O Amado fala que agora só faltava o Kawaki transferir o karma dele para esse receptáculo para que a sua filha possa reviver, e que com os dados que estavam no karma dele, ela poderia reviver nesse mundo através da reencarnação. Ele fala que não importa por todas as falhas que ele teve até hoje, porque o único objetivo é reviver a sua filha. Ele fala que o único jeito de fazer isso é através do karma, e pergunta ao Kawaki se ele poderia fazer isso, e que essa é a condição dele. O Kawaki então responde que já havia dito isso antes, mas se a filha revivida dele virar um Otsutsuki,
Mitsuki, ele matará essa coisa sem piedade. O Amado fala que esse é o único jeito de Akebi ser revivida, sendo uma Otsutsuki, e que não tem outro jeito, mas ele poderia fazer o que quiser, embora ele iria resistir com todas as suas forças. O Kawaki fala que não pode aceitar essa condição, porque primeiro ele iria ter que aumentar o seu poder antes, e que ele não iria criar uma coisa que poderia virar uma nova ameaça. O Amado pergunta o porquê disso agora. Ele fala que promete cravar o karma na filha dele, mas na pior das hipóteses, se algo de errado acontecer, ele queria ter força para acabar com ela de imediato. Mas ele só faria isso depois de aniquilar todos os inimigos que existem agora. O Amado fala que no momento o Kawaki tem poder defensivo e regenerativo a quase o ponto de ser imortal, e se ele redirecionar tudo isso para ofensivo, ele não vai conseguir garantir que ele não morra, e se ele morrer para esses inimigos, será o fim do sonho dele. O Kawaki fala que não quer uma garantia de vida, o que ele quer é potencial para aniquilar aqueles caras. Ele fala que o Amado não deve se preocupar com ele. O que ele deve fazer é transformar ele em um monstro pior do que esses inimigos atuais, para que ele possa destruir todos. O Kawaki fala que não importa o Amado use no seu corpo, que seja através da ciência ou não, ele só quer que ele o fortaleça além do seu limite, e que só após ele acabar com o Shinju, com o Koji e com o Boruto, aí sim ele poderá reencontrar com a sua filha. O Kawaki deu um couro no Amado nessa negociação, hein galera. Agora é hora de pegarem as suas pipocas porque o nosso dorama vai começar novamente. A Matsuri fala que esse é o melhor dia da sua vida, porque ela está podendo conversar tanto com o Konohamaru. Ela fala que não é que a vida dela tenha sido tão longa assim, mas de qualquer forma ela está tão feliz de estar com ele. O Konohamaru fala para ela esperar um pouco e pede a ela para parar de falar com ele assim. Ela pergunta o que está acontecendo. Ele fala que acabou de perceber que era para outra pessoa estar falando essas coisas para ele. Caraca, que fora, hein, Konohamaru? Ela já olha para ele com a maior cara de pastel e pergunta quem seria essa pessoa. O Konohamaru olha em choque, percebendo que fez merda. Ela fica muito nervosa e pergunta se por acaso essa pessoa seria a Moegi, e finalmente parece que vai acabar o dorama. A Matsuri, muito brava e com ciúmes, pergunta o que a Moegi significava para ele, e nessa hora a cena volta para os outros ninjas. O Ryu fala que usar a alma espinhosa como isca era uma ideia muito genial e começa a simplesmente arrancar ela do seu peito e já manda ela para o alto. A Sarada pensa consigo mesma que é igual a que ela havia visto antes do Hidari. Os caras da areia olham em choque e a Yodo já olha com uma cara de quem está pronto para fazer besteira. O Ryu fala que está feito e será que ele conseguirá fisgar algo. E simplesmente a Yodo pula na alma espinhosa. E quando ela vai pegar a alma espinhosa, ela fica paralisada com a areia do Ryu. Lembra daquele momento que ele espalhou a sua areia? Pois bem, o campo de batalha inteiro agora tem partículas da sua areia. Então ele fala que sabia que ia fisgar alguma coisa e que já imaginava que era uma emboscada. A Yodo olha em choque e percebe que ramelou a parada toda. O Mitsuki fala que esse cara não é tão burro assim. A areia dele então paralisa todos ali. O Ryu fala que o pessoal ninja é muito malvado, trair desse jeito. Ele acabou de nascer e já vai ficar traumatizado. Ele olha para Yodo e fala que ela está precisando de uma lição. Com a sua areia, ele faz com que a Sarada pegue a sua kunai e já faz ela partir para cima da Yodo. Quando ela ia acertar um golpe fatal, surge um corte como se fosse uma explosão de chakra e joga a areia para longe, já deixando elas livres novamente. O Araya fala que ele criou esse jutsu especialmente para usar com ele e que o nome dele é Lâmina Seladora de Partículas. O Ryui fala que isso é injusto. E assim, simplesmente, acaba o capítulo 18 de Boruto True Blue Vortex. Galera, agora é certeza que no próximo capítulo vai ter treta boa, porque as tretas já se iniciaram. Mas enfim, gostei muito desse capítulo, apesar de novamente não ter luta. Comentem aí o que vocês acharam desse capítulo, ou se passou algo despercebido que eu não mencionei. Quero que vocês comentem, quero ouvir a opinião de vocês. E ficamos nessa, tamo junto e fui!